Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo da disciplina de Filosofia e a nossa aula de hoje vai ser sobre contratualismo. Uma aula especialmente preparada para as turmas do primeiro ano do novo ensino médio. Vamos lá? Bom, os nossos objetivos são, primeiro, vamos refletir sobre a origem da sociedade humana. Depois, compreender alguns conceitos filosóficos importantes na história da filosofia, como o estado de natureza e o estado civil. Por fim, nosso objetivo também será apresentar os significados de pacto, contrato social e soberania. Certo? Vamos lá. Nosso primeiro momento dessa aula será um momento de reflexão. Prestem atenção. Imaginem a seguinte situação: um jogo esportivo no qual os adversários não aceitam as regras. Seria possível? Vamos tentar entender a importância dos acordos e dos pactos. Quando os dois times entram em campo, alguma coisa em acordo eles já têm. O que é? Ora, respeitar as regras do jogo. Se as duas partes ou uma das partes não respeita, não aceita as regras, o jogo não vai acontecer. Numa sociedade, nós vamos ver no tema de hoje que é fundamental nós construirmos acordos. Vamos passar por um segundo momento de reflexão. Eu vou descrever aqui uma situação para que vocês possam refletir e chegar às suas conclusões. Prestem atenção, como está aqui nos slides. Um grupo de 4 pessoas deve passar uma semana dentro de uma casa compartilhando os ambientes. Todavia, não há passatempos, apenas um celular e esse não tem nem carregador. Quais seriam os acordos mínimos para uma boa convivência entre essas pessoas? Vocês vão responder estas questões, dialogar entre vocês e eu vou sugerir que utilizem 2 aplicativos, 2 ferramentas digitais que vocês podem encontrar facilmente na internet. O primeiro deles é o Jamboard, que é um quadro em branco, né? Um quadro em branco digital e colaborativo que você pode fazer o quê? Editar e compartilhar ideias, informações. Certo? Então, utilizem aí vocês em grupos, que podem ser grupos de 4, 5 pessoas, utilizando essa ferramenta, vocês terão um bom resultado. Outra sugestão é a tal da nuvem de ideias, outro aplicativo que é uma plataforma colaborativa semelhante ao Jamboard para criar apresentações que permitem a interação em tempo real das pessoas, certo? Então vamos lá. Os contratualistas agora, eles foram a fundo nessa questão relacionada aos contratos, aos pactos. Olha só, no estado de natureza, que era lá atrás, como os primitivos viviam, quando ainda não havia pacto entre as pessoas. Cada indivíduo vive no estado de natureza como dono de si, sem leis a seguir. Imagina só, uma realidade sem leis. Seria possível? Não há regras estabelecidas para amparar o convívio social. É claro, ninguém estava lá atrás para ver. Portanto, a gente chama isso de uma hipótese. Como seria naquela época? Como seria naquela fase da história da humanidade? Ora, os pensadores, os filósofos, eles se dedicaram a reconstruir de modo ficcional a história da humanidade nesse período onde não havia leis. Vamos apresentar a vocês 2 pensadores importantes, 2 pensadores modernos. O primeiro deles, Thomas Hobbes, que pensou sobre o estado de natureza na sua principal obra chamada Leviatã. Vocês podem encontrar o livro de Hobbes aqui na biblioteca do colégio. Eu super recomendo a leitura.
certo? O outro pensador é Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, e que escreveu a sua obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Também temos à disposição sua na biblioteca, certo? Filósofos modernos, Hobbes do século XVII e Rousseau do século XVIII. Vamos entender o que cada um desses pensadores afirmou sobre o estado de natureza. Bom, segundo Hobbes, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente. Vigora a guerra de todos contra todos. É um clima de conflito. Nesse estado reina o medo, não há garantias e, sobretudo, o medo da morte, já que não há leis, pode tudo. Não há leis, não há crime. Então, todos com o medo, e o maior medo de todos, que é o medo da morte violenta. A vida no estado de natureza não teria garantias. A posse não tem reconhecimento. A única lei é a lei do mais forte, que pode tudo para se preservar. O interessante da filosofia é que, sobre o mesmo assunto, filósofos pensam de maneira diferente e até mesmo opostas. Olha só o que vai dizer Rousseau, como a gente vê aqui no quadro. Um homem num estado de harmonia com a natureza. Era assim que Rousseau pensava o estado de natureza. Os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá. Não falta nada a eles. Eles desconhecem, portanto, as lutas e comunicam-se por gestos, pelos gritos e pelo canto, numa língua generosa e benevolente. É um estado de felicidade original. Sim, os humanos existem na condição de bom selvagem. É um conceito importante e na obra de Rousseau ele ficou inclusive famoso por construir a ideia de bom selvagem. Todavia, há um momento que essa paz, esse estado de felicidade, ele se encerra, ele termina. Isso se dá quando alguém cerca um terreno e diz, é meu. Essa é a origem da propriedade privada. O surgimento da propriedade privada dá origem ao estado de sociedade, no qual aí sim prevalece a guerra de todos contra todos. Alguns têm mais, outros têm menos. Entram os conflitos e os desacordos. Nós percebemos, então, que nos dois filósofos existe uma situação problemática de conflito. Para Hobbes, isso é da natureza humana. Para Rousseau, esse conflito começa com a propriedade privada. Como resolver isso? Bom, do estado de natureza, passamos a uma nova ordem da sociedade, que é o estado civil. Lembrando que no estado de natureza, segundo Hobbes, não há ordem nenhuma, né? No estado civil, então, ocorre um pacto, um acordo entre os indivíduos. Todos agora concordam em abrir mão, renunciar à liberdade natural, sem limites, para transferir a um terceiro, que pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, transferem a esse terceiro algumas formas de poder, inclusive o poder de fazer as leis. Essas leis é que deverão ser, a partir desse acordo, soberanas. Então, aí a gente entende bem o significado de soberania. Esses dois filósofos são fundamentais na história da filosofia por nos apresentar este conceito. É instituída, então, a sociedade civil para dar fim às lutas mortais do estado de natureza, segundo Hobbes, ou do estado de sociedade, segundo Rousseau. Os conteúdos da aula de hoje foram apresentados até aqui. Agora, para encerrar, vamos passar uma atividade mão na massa para vocês. Vamos fazer trabalhos em grupos, 4 pessoas, né?
vamos trabalhar em conjunto, dialogar, trocar ideias para construir um trabalho bem bacana que nós futuramente vamos colocar ali na biblioteca e deixar à disposição de toda a comunidade escolar. Bom, simples. Com 2 folhas de papel sulfite, vocês vão construir uma cartilha filosófica. Ora, é só dobrá-las ao meio. Eu tenho já um formato de cartilha com 8 páginas, certo? Utilizando canetinhas, lápis de cor de diversas cores, cola e tesoura, vocês vão fazer uma cartilha com o título Contratualistas, apresentando então o conceito de contratualismo e as hipóteses de Hobbes e Rousseau. Ok? Vou dar uma dica para vocês também usarem um aplicativo, o recurso virtual para que vocês possam desenvolver em conjunto esse trabalho, Brainwriting. Anotem o nome, pesquisem depois na internet que vocês conseguem encontrar facilmente, certo? Quando vocês me entregarem, eu faço as correções e juntos com o consentimento de vocês nós levamos lá para a biblioteca do colégio. Muito obrigado, professor Gustavo, à sua disposição. Até a próxima.